O senhor, além de deputado federal, é um pastor evangélico, um homem de fé. Queria lhe perguntar o tamanho do milagre que Flávio Bolsonaro precisa para explicar 130 milhões de reais enviados por um fundo nos Estados Unidos para financiar um filme que tem orçamento, deputado, maior do que os últimos indicados ao Oscar do Brasil somados. Num filme com qualidade artística duvidosa, mas mais do que isso, usando dinheiro roubado de velhinho aposentado do Rio de Janeiro, do Amapá, de fundos de pensão no Brasil inteiro, por Daniel Vorcaro. O senhor que é homem de fé, deputado, que milagre Flávio Bolsonaro precisa para explicar essa relação com o Daniel Vorcaro? Me falta fé para te dar essa resposta, não é? Eu não tenho tanta fé assim. A minha fé também é uma fé limitada, né? Ainda mais quando nós estamos diante de algo que, biblicamente, é algo reprovável, que é a mentira. Aliás, se o Flávio Bolsonaro realmente for um cristão evangélico, ele sabe o que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 44, de que o diabo é o pai da mentira e aqueles que mentem são filhos de Satanás. É o que Jesus Cristo falou. E aqueles que mentem não entrarão no reino dos céus. Então, se o Flávio ele é realmente um cristão evangélico, ele precisa se arrepender, não é? Confessar os seus erros e, a partir deste momento, receber a graça de Deus, assim, o perdão de Deus. Bem, é isso que eu me sinto. A maneira como o uso da fé na política feito pelo Flávio Bolsonaro nesse vídeo que a gente fez, eu gostaria do seu comentário, deputado. Infelizmente, o uso da fé e das suas linguagens é uma estratégia bolsonarista usada já há algum tempo, né? E eles fazem isso com muita propriedade. Eu diria até que a igreja, em uma grande maioria, menos do que lá atrás, em outras eleições, mas ainda em uma grande maioria, ela está realmente sequestrada por esta ideia quase que messiânica de que o Flávio Bolsonaro seria uma espécie do filho do Messias enviado para libertar o Brasil, não é? Fazendo uma analogia bíblica com Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado ao mundo. E eu só lamento tudo isso porque, na verdade, até pouco tempo atrás, o Flávio estava completamente fora da igreja, não é? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade dele, o Flávio ele só frequentou as igrejas durante esse período eleitoral. Fora desse período eleitoral, ninguém viu Flávio frequentando igreja nenhuma. Eu até gostaria de saber quem é o pastor do Flávio Bolsonaro, qual é a igreja que ele pertence, aonde que ele toma a Santa Ceia, ou seja, que é aquele momento da Eucaristia, no caso, na igreja evangélica. Eu quero saber onde que ele comunga, qual é a igreja que ele leva os seus filhos, a sua família. Então tudo isso é uma manipulação da fé que causa nojo a partir do momento de que você pega Deus, você pega essa figura tão importante para a fé de cada um de nós, não é? E usa sem nenhuma limitação para atender a seus interesses. E aí começa, Deus está na direita e o diabo está na esquerda. Deus está com Bolsonaro e a sua família e o diabo está com Lula, não é? E vai não dá para fazer essa leitura maniqueísta da religião, né? Esse tipo de narrativa. E a gente só lamenta uma leitura... ainda há uma parte considerável da igreja que acredita nisso. Uma leitura muito maniqueísta, um uso da religião muito maniqueísta, né? Mas o senhor acha que... Eu vou passar para os outros, que todo mundo quer fazer uma pergunta para o senhor, mas queria saber se o senhor acha que essa campanha chega até o fim. Eu preciso passar algo que eu penso. Se depender da família Bolsonaro, vai chegar até o fim, tá? Mesmo que o fim seja o fim, tá certo? Mas vai chegar até o fim. Porque vocês precisam compreender
E eu falo isso muito bem, eu não sou de esquerda, eu nunca votei no PT, isso eu nunca votei no Lula, mas eu tenho cognição, eu sei pensar, eu sei refletir, eu sei aplaudir o governo quando acerta, eu sei criticar o governo quando erra. E eu não sou daqueles que torcem para o avião cair porque eu não gosto do piloto. Pelo amor de Deus, não é? Quando eu estive lá com o Lula e aí orei pelo presidente da República, era o meu papel de fé, era o meu papel enquanto pastor. Ele é uma autoridade biblicamente constituída por Deus, pelo que a Bíblia diz, que toda autoridade é constituída por Deus. Mas o que vocês precisam compreender é que para a família Bolsonaro, perder para o presidente Lula é ganhar por quê? Porque a única coisa que faria eles perderem era eles permitirem o surgimento de uma nova liderança na direita. Isso é que eles não podem permitir. Portanto, se eles perderem para Lula, continua a chama da polarização, certo? O Jair já é um senhor idoso, mas o Flávio está novo. Portanto, ele pode perder para Lula agora, Lula não vai disputar uma próxima eleição e ele vir candidato de novo nessa esteira da polarização. Então vocês precisam compreender que a família Bolsonaro está se lixando para a direita. Esquece. Eles querem utilizar a direita para o fim próprio, para o seu próprio proveito, não é? E infelizmente a maioria está refém disso tudo. Porque não querem pagar o preço que eu pago de fazer esse enfrentamento, de correr o risco de não ser reeleito. Não querem fazer isso, não é? Então, infelizmente, o projeto que eles têm é de poder, e é poder familiar. Deputado, bom dia. Aqui é Adriana Ferreira Silva. Eu queria saber do senhor, saindo um pouquinho agora desse caso da família Bolsonaro e entrando um pouco na tentativa de uma mini-reforma eleitoral que foi apresentada ontem no Congresso Nacional, juntando a isso na Câmara, né? E juntando a isso a tentativa de derrubada do veto do presidente Lula à lei de diretrizes orçamentárias. Queria saber do senhor o quanto isso vai implicar na diversidade das próximas eleições, já considerando que o Congresso Nacional não representa a diversidade da população brasileira. A gente tem na população brasileira uma maior parte de pessoas pretas e pardas, a gente tem uma maior parte de mulheres, e o que a gente vê no Congresso Nacional é destoa completamente da população brasileira. Como essas duas atitudes que aconteceram ontem, né, vão implicar em que o Congresso Nacional fique ainda mais longe de representar a população brasileira? Nós precisamos entender que nós temos um Congresso Nacional altamente fisiológico, não é? Isso é um Congresso Nacional que está muito distante daquilo que a população entende como a sua necessidade, não é? O que nós vimos ontem, nesta votação de ontem, primeiro que há uma estratégia de você fazer essas votações remotas, não é? Porque desde a Covid nós criamos um sistema remoto de votação remota que só se explica mantê-lo para se manter alguns interesses, não é? Porque na verdade nós não estamos em nenhum estado de exceção, nós não temos nenhuma pandemia que impeça dos parlamentares estarem no seu local de trabalho para discutir assuntos tão importantes. E o que acontece? Acontece que quando o parlamentar está no seu estado, e eu te garanto que ele não está ali assistindo a sessão, até porque nem transmissão tem para o deputado. Então, eu acho que seria muito virtuoso o deputado no seu estado, à véspera de uma eleição, estar ali assistindo e ali acompanhando o tempo todo essas sessões. Acho muito difícil, eu não quero julgar os meus colegas. Mas acontece o seguinte, aí de repente o assessor liga e diz assim, votação, deputado. E aí ele diz, e o líder diz o quê? E aí vota conforme o líder mandou. E esse líder, ele tem interesses. E os interesses desse líder são os interesses do presidente do partido, não é? Então, eu lamento que votações tão importantes para o Brasil, principalmente esta que
que fala sobre esta micro-reforma eleitoral que nós tivemos e que não atendeu em nada nenhum anseio da nossa população, seja a toque de caixa, não é? E seja feito de forma virtual. Infelizmente, o Congresso não representa hoje a diversidade do povo brasileiro, não é? Mas também não representa os interesses do povo brasileiro. Talvez por isso é que não represente a diversidade, porque quem não consegue representar nitidamente, claramente, os interesses do povo brasileiro, como é que vai representar a diversidade do povo brasileiro? Enquanto pastor, não é? E era esse o conselho que eu poderia dar ao Flávio Bolsonaro. Na verdade, essa história toda já começa com o absurdo do senador dizer que não há dinheiro público nisso. Segundo, é a clara percepção que até quem tem pouca cognição consegue entender que há uma clara lavagem de dinheiro nessa história toda, não é? Por quê? Porque, se eu não me engano, ontem a produtora disse quanto é que custou o filme, não é? Ora, se o filme custou, se eu não me engano, 69 milhões e ele já recebeu 61, significa que o filme está praticamente pago. Então, por que os 134 milhões? Para onde iria esse número acima de 69 milhões? É isso que precisa ser explicado também, não é isso? E outra coisa, se eu mando um áudio, eu como homem público não tenho medo de mandar um áudio para o maior fraudador do sistema bancário brasileiro, pedindo dinheiro, por que depois dele ser preso e estar com tornozeleira eletrônica, eu vou precisar ir na casa dele, correndo risco? Por que não manda um outro áudio? Por que não usa alguém para isso? Eu vou dizer por quê. Porque o Flávio, ele tem medo do que o Vorcário poderá dizer caso ele faça uma delação premiada. Está muito claro isso. Quando eu vou na casa de alguém que pode ser preso e que me conhece e que pode usar o meu nome ou a nossa relação para atenuar a sua prisão, bem, é muito mais confortável e muito mais prudente que eu vá mesmo, que eu vá pessoalmente. E lá eu faço um carinho, e lá eu repito o que eu disse no áudio: meu irmão, estamos juntos, conte comigo pro que deve e tal, e tal. Aquilo ali é mais do que um áudio de amigos, aquilo ali é uma voz de comando para o camarada entender que haja o que houver com ele, ele terá no Flávio um apoio aqui do lado de fora. Ou seja, olha, não se preocupe, porque aqui do lado de fora você vai estar sendo apoiado, sendo abraçado. Enfim, o que eu lamento nessa história toda é que... E aí, outra coisa, sabe quando você tem o declínio moral totalmente? É quando a única desculpa que você tem é essa. Ah, não, mas só que você pegou o dinheiro do Vorcário. Mas Lula também pegou. O Temer também pegou. Tipo assim, eu fui pego no roubo, aí alguém diz assim: você é ladrão. Aí eu falo: ah, mas o Pedrinho também é. Mas a Mariazinha também é. Ou seja, que coisa ridícula. E ainda em conjunturas completamente diferentes, né, deputado? Porque não são histórias nem relacionadas ainda, né? Não, olha só. E até porque há uma mentira muito clara. E aí, repito, cara, eu não vou fazer parte dessa direita de fake news. Eu me recuso a fazer isso. Eu não vou fazer isso, certo? Nunca houve dinheiro de Vorcário para filme de Lula. Nunca houve. Isso é uma história que foi criada, que foi inventada. Achei ridículo a página, a capa da revista Veja, tentando colocar tudo em mesmo balaio, não é? Como se fosse tudo igual, e não é nada igual. O próprio produtor do filme de Lula já veio a público e disse que vai processar aqueles que disseram de que teve dinheiro sim do Vorcário. Do lado
Do Temer, não, eles assumem, olha, teve uma aplicação aqui, parece que de R$1 milhão e tá. Então, cara, tentar conversar com quem faz da mentira a sua base de vida é muito complicado. Deputado, quero agradecer seu tempo conosco hoje. Obrigada por conversar com a gente e até uma nova oportunidade. Uma boa semana, deputado. Obrigada. Eu termino somente dizendo aqui o seguinte, repito, eu nunca votei em Lula e eu nunca votei no PT, mas somente um detalhezinho aqui que eu até tuitei, e se algum bolsonarista estiver agora assistindo, é importante que saiba disso. Se você diz que não vota em Lula porque Lula é corrupto, mas continua votando no Flávio Bolsonaro, mesmo depois que tudo foi vazado, o seu problema nunca foi ser contra a corrupção. O seu problema é ser contra Lula. Só isso. Muito bom, deputado. Obrigada demais mais uma vez, então. Bom dia. Boa. Vamos lá, minha gente. Então, quero fazer um convite especial para vocês agora, 10 horas e 11 minutos. Quero dar um recado, na verdade, para quem nos acompanha e tem mais de 50 anos. Olha aí. Comenta aqui no nosso chat, lá no Papo Legal também, como é que você está se preparando para a aposentadoria? Vai lá na nossa sala do N1 e comenta ali, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ler para vocês. Investir já está nos seus planos ou ainda dá aquele medo de começar? Ainda mais, né, com tantas notícias que a gente tem aqui ao nosso redor. Porque se está se preparando para a aposentadoria, eu tenho um convite imperdível para